Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na 64ª EBO, aqui em Abreu e Lima, e com muito prazer, com muita alegria, encontramos aqui o nosso querido pastor Osiel, e ele que é, obviamente, o pastor presidente em Tirirical, no Maranhão, e também milita na área da teologia, é tanto um pastor, pregador, como também um grande estudante na área de teologia e também um grande ensinador. Amado pastor, eu queria que o senhor nos informasse, nos trouxesse aqui algumas orientações sobre a importância do estudo teológico, tanto para os obreiros como para a membresia da igreja nos nossos dias. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui com o pastor Abraão, não é isso? E ele falando aqui do trabalho da igreja em Abreu e Lima, do seminário, que eles promovem a fé dos eleitos. O apóstolo São Paulo, ele disse a Timóteo no capítulo 3, verso 15, as sagradas letras se farão sábio. Mas quando ele falava das sagradas letras, ele estava falando do Velho Testamento. E Deus usou, sabe quem para escrever a Torá? Moisés. Deus usou, sabe quem para escrever quase a maior parte do Novo Testamento? O apóstolo de São Paulo. E vocês sabiam que todos os grandes reformadores, na sua maioria, a maioria deles eram doutores na área teológica. O saber, o conhecimento não destrói a nossa fé. Eu quero dizer para os senhores que Judas, no versículo 3, nós temos que batalhar pela fé que foi dada aos santos. Os pais da igreja, eles defenderam o evangelho contra o paganismo, contra as acusações falsas, escrevendo carta que eram ou que viraram obras teológicas. Veja como isso é lindo. E os reformadores foram homens que defenderam a fé. Vou dar um exemplo. Lutero era doutor, Wycliffe. Se você pegar a maioria desses homens de Deus, eles faziam isso. E a Bíblia que você tem em mãos, você pensa que ela veio de Deus e Deus usou homens, e esses homens estudam hebraico, grego, latim, aramaico para traduzir uma Bíblia para você. Eu quero dizer para você que os grandes cientistas que promoveram a ciência, a maioria acreditava em Deus e defendiam a fé. Einstein fala isso e muitos outros falam isso. Então, na verdade, quando você vê uma pessoa negar a Deus, o Salmo 14 diz isso, diz o nécio no seu coração, o louco é o doido que diz que não há Deus. Agora, os maiores cientistas do mundo, eles sempre defenderam a fé em Deus. Eu vou te dar mais uma razão. Hoje nós temos o Adalto Lourenço, que é um grande cientista. Sim. E um dia eu ia saindo da rádio e vi ele. E ali, eu falando com ele, ele lida hoje com a ciência bíblica para mostrar também pelo conhecimento que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós podemos acreditar no que a Bíblia diz. Então, nenhum conhecimento arranca a nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé está firmada em Cristo, e fé é uma questão de revelação. Quando a gente estuda teologia, a teologia é uma ciência para tratar das coisas de Deus. Então, quando eu estudo teologia, eu vou estudar teologia para me consubstanciar mais e mais a minha fé. Não é isso, pastor? Eu não vou estudar teologia para destruir a fé de ninguém. Paulo diz lá em 1 Coríntios 8 que o saber incha, a ciência traz orgulho, mas é a ciência humana, descaracterizada sem Deus. Quando você vai estudar teologia, é estudar o que a Bíblia diz. A teologia sistemática, ela apenas ajuda você a caminhar melhor por cada livro da Bíblia. Um exemplo, se você vai para Gênesis 3,15, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a teologia sistemática, ela vai te ajudar a sistematizar tudo isso em relação ao pecado. Aí você vai estudar com o homem de Deus. É claro, quando você não teme a Deus, tanto você vai ser teólogo como não, você vai criticar. Agora, não é assim? Mas o saber, a verdadeira ciência em Deus, ela não traz dificuldade. Quando você vai para Romanos 11:33, ó profundidade. Então, e você vê lá a expressão de toda a ciência de Deus. Então, um estudo teológico sério, com uma igreja comprometida com a palavra, com homens que amam a palavra, vai somar para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus, eu quero agradecer ao pastor Osiel pelo conselho. Quero dizer para você ainda que não teve a oportunidade de fazer um curso teológico, o nosso Centro Teológico CTA-DALP, que é dirigido pelo diretor-geral, pastor Roberto José dos Santos Lucena, que também é o nosso pastor presidente, ele convida a todos aqueles que desejam ampliar o seu conhecimento na palavra de Deus. Temos o curso básico em teologia presencial, temos o curso básico em teologia online e também temos o bacharel livre em teologia. Qualquer informação, entre em contato com o nosso WhatsApp 9
9126-5849, o DDD 81. E se você não se inscreveu no nosso canal, aí pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para as notificações. Que Deus abençoe, pastor Osiel, muito obrigado. Amém. E até uma próxima oportunidade.